No capítulo anterior, discutimos sobre as escolas de administração. Um ponto significativo é a questão sobre a humanização do trabalho. A mecanização intensa da produção, por um lado, permitiu que as empresas produzissem em massa, mas, por outro lado, esse meio de produção não permitia a diferenciação. Neste capítulo, estudaremos os movimentos que as indústrias adotaram para diferenciar seus produtos e, assim, conseguirem a liderança do mercado. Essa nova situação ampliou a competição sobre esses mercados consumidores, forçando as empresas a reverem seus métodos de produção. Ao final da Segunda Grande Guerra, o Japão se encontrava completamente destruído, com seus dois maiores centros industriais, Hiroshima e Nagasaki, atingidos por bombas atômicas. Assim como o Japão, a Europa também estava destruída ao final da guerra, o que permitiu a consolidação dos Estados Unidos como potência industrial e financeira global. Essa condição de potência ocorre em razão dos Estados Unidos serem o único país a manter sua capacidade produtiva intacta, o que lhe permitia suprir a demanda global de produtos. Entretanto, como ninguém tinha dinheiro para comprar, eles também atuaram financiando as aquisições por meio do Fundo Monetário Internacional. Uma outra condição também favoreceu os Estados Unidos no jogo internacional, a introdução do padrão dólar no lugar do padrão ouro, utilizado por todos os países para fechamento de contratos de importação e exportação. A Toyota surgiu da necessidade e também da inventividade japonesa. Veja só, em um mundo dominado pela Ford e General Motors, a Toyota produziu uma estratégia que não consistia em tentar imitar as grandes empresas, mas contornar as dificuldades e as mazelas impostas pela guerra, como a falta de suprimentos, os problemas financeiros e as dificuldades dos canais logísticos. No seu projeto, a Toyota se apropriou da ideia de linha de produção da Ford, adicionando o conceito de supermercado, permitindo que a produção pudesse se orientar pela demanda e não mais pela capacidade máxima da fábrica em produzir, já que, produzindo ao máximo, elas aumentariam os estoques. Em uma situação de baixas vendas, estoques significavam investimento sem a contrapartida da entrada de caixa pelas vendas, e isso repercute na redução do dinheiro para financiar as operações. A Toyota não tinha recursos para produzir e enviar para estoque, então restringia suas compras à capacidade para vender. Para estimular as vendas, passou a produzir em pequenos lotes, buscando variar cores e modelos de acordo com o que interpretava ser melhor aceito por quem comprava. Ou seja, ela passou a associar a decisão de produzir com a quantidade e o desejo do consumidor. Isso inovou o processo produtivo, pois todos os grandes produtores se preocupavam exclusivamente em produzir tudo o que podiam, forçando ao máximo a capacidade das suas máquinas e de seus operários, característica do processo fordista. Quando a Toyota decidiu focar sua produção na demanda, criou o Sistema Toyota de Produção, com foco no conceito de produção puxada, em contraposição ao conceito de produção empurrada. Pelo conceito de produção puxada, a força que traciona a produção ou que puxa a produção é a demanda, ao passo que na produção empurrada, o que traciona a produção é a capacidade de máquina, ou seja, a produtividade ao extremo. A redução dos desperdícios de tempo e de materiais repercutiu no aumento da eficácia do processo produtivo, que nada mais é do que o planejamento para redução dos custos de produção com potencialização da satisfação do cliente, sem perda da qualidade. Então, o sucesso da Toyota se apoiou em duas condições. A primeira, produtos mais baratos, e a segunda, produtos diferenciados. Mas não foi apenas no âmbito do desenvolvimento de tecnologias que esse sucesso evoluiu. As relações com os trabalhadores também sofreram grandes mudanças ao incorporar o compartilhamento de tarefas e responsabilidades, ampliando as relações sociais no trabalho,
flexibilizando a ação do ser humano diante de adversidades que puderam ser enfrentadas agora pela inventividade, diferente da proposta fordista. Essa característica se encontra na outra designação para o sistema Toyota de produção, que é produção flexível, que foi responsável por mudar completamente o conceito de produção em massa. Para conseguir dar conta de economizar tempos e custos, a Toyota passou a mapear todo o processo e identificar nele todos os movimentos e todas as adições de materiais ao longo do processo de fabricação. Isso permitiu que tudo que não adicionava valor fosse suprimido para ficar apenas o que adicionava valor. Assim surgiu a ferramenta Mapa do Fluxo de Valor. O mapa do fluxo de valor, ou Value Stream Mapping, VSM, é um diagrama onde se representam os fluxos de informações e de adição de materiais ao longo do processo produtivo. A estratégia é retratar o processo do jeito que ele é realizado para poder identificar o que pode ser melhorado. Por isso, o VSM é feito em dois momentos: o estado presente, onde se descreve como ele se desenvolve, e o estado futuro, onde se descreve como se deseja que ele fique depois das melhorias. Um VSM é composto pelos seguintes elementos básicos: fluxos de informação, meios físicos de transformação ou transporte físico ou estocagem e a linha de tempo. Nesse exemplo de uma fábrica de suco de laranja, o cliente envia um pedido para o PCP, que é o Planejamento e Controle de Produção, que por sua vez encaminha uma solicitação de compra de laranja ao fornecedor, ao mesmo tempo em que programa as operações ou ações futuras dos três processos: extração, envase e despacho, que estão dentro da fábrica e são relacionados. Os triângulos são estoques intermediários que ocorrerão. O primeiro à esquerda é um estoque de fruta. O segundo, um estoque de suco a granel. E tem o terceiro, que é um estoque de fardos de garrafinhas de suco, que fica pronto para ser despachado para o cliente. Abaixo de cada processo tem o tempo que demora de processamento. E ainda abaixo deles, mais informações. Programar a produção significa estabelecer os tempos necessários para o desenvolvimento das diversas fases do processo. Esses tempos aparecem nos boxes abaixo das caixas das fases, em que ST é o tempo de setup, ou preparação de máquinas. TO é o tempo de operação dessa máquina, para produzir uma das unidades projetadas, sendo TC o tempo de ciclo, ou o tempo total de processamento do lote de produção. O TD, por sua vez, é o tempo que o produto em processo fica no estoque intermediário. Embaixo da figura tem a linha de tempo, onde são descritos os tempos parciais. Por exemplo, 12 horas a laranja espera no estoque intermediário para ser prensada. 2 horas demora para extrair o suco e assim por diante. Lá no final, nós vamos ter o somatório dos tempos. TD, que é o tempo de espera, de 14 horas, TC, que é o tempo de ciclo, ou quanto tempo demora desde a recepção da fruta até se obter o suco. Com a descrição de todos os processos, dos tempos de estoque e processamento, é possível interagir com o sistema e melhorar custos ou a adição de valor. Por exemplo, veja que o tempo de ciclo, que é o TC, é menos da metade do tempo de espera, que é TD. Será que não daria para reduzir o tempo de espera, que é um tempo morto? Ou seja, não agrega valor? Será que o cliente não ficaria mais satisfeito assim? Além disso, nós baixaríamos o custo de estocagem, certo? Essas questões representam melhorias do sistema e é com base nelas que surge o VSM do tempo futuro, que serve para projetar as mudanças e conseguir resultados melhores
do que os do tempo presente. O VSM é uma ferramenta muito eficiente para a avaliação do fluxo de tempo de um processo, mas outra ferramenta importante é o Just in Time, literalmente na hora certa. Essa ferramenta reconhece os tempos de processamento e entrega final, permitindo que o PCP encadeie as atividades na produção, emitindo ordens de fabricação por meio de uma ferramenta denominada Kanban. Por sua vez, o Kanban sincroniza as atividades, não permitindo que uma máquina ou um recurso humano seja ativado nem antes nem depois do tempo que ele será empregado. Então, o Just in Time define tempos e o Kanban estabelece a ordem de ativação e desativação dos recursos. Logo, essas duas ferramentas são sempre utilizadas em conjunto. Por exemplo, existem 3 processos que devem ser desenvolvidos para as oficinas práticas da disciplina de administração. O primeiro é realização da pesquisa. O segundo é produção audiovisual e um terceiro, apresentação de resultados. As tarefas a serem executadas em cada um desses processos se distribuem em 3 estados: to do, ou a fazer, doing, ou fazendo, e done, ou feito. O objetivo é lançar as tarefas que precisam ser feitas em um determinado tempo na coluna a fazer, cuidando para que elas cheguem na coluna feito, nos tempos previamente definidos. O Kanban é uma ferramenta visual que tem cartões coloridos que podem ser monitorados por todos, agilizando o processo e reduzindo a hipótese de que uma tarefa não seja executada, pois ela será vista nos status intermediários. Por exemplo, o cartão vermelho na coluna To Do para a tarefa sincronizar falas sobre resultados obtidos demonstra urgência na execução dessa atividade por ser vermelho. As atividades To Do para os outros processos já foram executadas e só essa permanece em aberto. A tarefa Planejar roteiro do filme de apresentação está em Doing e é mais urgente do que a outra atividade. Preparação de perguntas para os ouvintes, que também está em Doing, mas em amarelo. E a atividade de leitura e entendimento da planilha já foi realizada, Done, dentro do prazo, por isso está na cor verde. O Just in Time e o Kanban são ferramentas cujo objetivo central é reduzir estoques. Com o VSM, você deve ter observado que não são apenas os estoques de produtos acabados que existem, mas também os estoques de produtos intermediários. Então, não é correto acreditar que as fábricas que se utilizam do JIT não tenham estoques, pois sempre haverá estoque intermediário, mesmo que não tenha estoque de produtos acabados. O fato é que, para reduzir os estoques, a fabricação é feita em lotes pequenos e cada lote é concluído integralmente antes de se processar outro lote. Esse é o conceito de lote unitário. Com o lote unitário, é possível sincronizar melhor as tarefas, reduzir falhas e os tempos de processamento e espera, que são os time delays. Então, essa ferramenta permite criar estratégias para atingimento das metas de estoque zero e erro zero. Bom, é importante lembrar que essas são metas que são buscadas e às vezes não são alcançadas, mas mesmo que não sejam alcançadas, o monitoramento constante permite mitigar falhas até que essas metas sejam atingidas. A Toyota buscou a flexibilização do processo contínuo. Lembre-se que o processo contínuo consistia em deixar estacionário o trabalhador movimentando as peças por meio de uma esteira. Para mudar um modelo de carro, por exemplo, era necessário esperar o processo terminar, parar toda a produção desde o início e trocar as ferramentas de todas as máquinas. Pensa no tempo gasto para trocar a produção de um modelo A para um modelo B. A Toyota, então, desenvolveu um jeito de trocar os modelos sem ter que parar a produção, que é a célula de produção. A célula de produção é um conceito em que se definem grupos específicos de máquinas e pessoas que atendam à fabricação de grupos também específicos de peças.
A mão de obra designada para essas células é mais generalista do que especialista, pois tem a missão de produzir de maneira inteira módulos que serão modificados a cada momento em que um Kanban modificar também a produção. Por exemplo, vamos imaginar aí uma fábrica panificadora que possui 3 linhas de produção diferentes, de pães, de bolos e também de tortas. Há uma célula de produção em que são fabricados 3 diferentes tipos de massas que atendem a esses 3 diferentes tipos de produção. Isso é possível porque tanto o cozinheiro da célula quanto os seus equipamentos permitem a ele fazer qualquer tipo de massa, diferentemente das linhas em que os cozinheiros e os equipamentos são especializados. O planejamento e controle da produção, que é o PCP, controla os estoques de cada um dos produtos e define, mediante o nível de ocupação de cada linha e demanda de cada produto, qual tipo de massa a célula de produção deve fabricar. Se não houver estoque de pães, por exemplo, o PCP emite um Kanban para a célula que fabricará a massa específica para pães a partir do momento em que a célula permitir seu trabalho e envia a massa para a linha de pães. Fica disponível então para processamento outro lote de massa para outra linha, por exemplo, bolos. É dessa maneira que a fábrica pode flexibilizar a produção, produzindo produtos diferentes ao mesmo tempo. O mesmo pode acontecer agora com a linha de produção de tortas. É assim que a célula de produção flexibiliza o processo de produção dos produtos, permitindo produzir apenas o que é demandado. O JIT, portanto, é a técnica de produzir o que é necessário e o Kanban, a ferramenta que viabiliza essa técnica. Cada um dos processos recebe a massa em um tempo específico e cada uma das máquinas existentes em cada processo tem um tempo de processamento também específico. Assim, fica fácil saber ao final de um período de tempo quanto produzir de cada produto em quanto tempo. De maneira contínua, os pães, bolos e tortas vão sendo concluídos e vão para um estoque aguardando a entrega, sempre em um número previsível. Mas lembre-se, o objetivo é atender a demanda, e a demanda não é igual todos os dias, ela oscila. Então a produção tem que ser constantemente revisada para se nivelar a demanda. Veja essa planilha. Essa tabela compara a produção, os pedidos e o inventário de estoques ocorridos ao longo de uma semana para o produto tortas. Os pedidos que estão posicionados em todos os dias da semana flutuam entre 105 e 115 unidades e atingem um total de 550 unidades no final da semana. A produção que precisa atender a esses pedidos deve ser planejada para que não sobre e nem falte torta. O problema é que a produção é realizada de maneira contínua, sempre com 110 unidades diárias de torta. A função do planejamento e controle da produção, então, é avaliar a demanda provável e estabelecer quanto deve ser produzido de tal maneira que uma se nivele à outra ao máximo possível. Na linha abaixo está o inventário, que é o resultado da linha de produção menos a linha de pedidos. Segunda e terça-feira resta um estoque de 5 unidades que completarão a entrega da quarta-feira, quando o estoque zera. Mantendo a produção constante, na quinta-feira terá um estoque de 5 unidades, que completarão as entregas da sexta-feira, zerando completamente o estoque final da semana. O processo de nivelamento da produção, a demanda, é denominado rejuncar e é utilizado para programar a produção de uma semana para outra. Em síntese, a fábrica trabalha com prognósticos de demanda que devem ser fiéis à realidade o máximo possível. Além disso, as falhas não podem acontecer, senão o planejamento vai falhar e finalmente os estoques têm que ser os menores o quanto possível.
O rejuncar, portanto, é a ferramenta utilizada no PCP para a realização do controle e nivelamento de tempos nos processos de produção puxada. O rejuncar demonstra ser possível atender a uma demanda desigual por meio de uma produção igual todos os dias, desde que seja possível manter uma cadência que nivele uma a outra ao longo de um determinado tempo, no caso do exemplo, uma semana. Mas como determinar quanto deve ser produzido por cada ciclo de produção de um dia? O Takt Time é um instrumento utilizado para estabelecer a cadência de produção diária. Por meio dele, é possível determinar as velocidades de processamento de cada máquina e também a velocidade da esteira. Por exemplo, por meio do rejuncar, foi determinada a produção diária de tortas em 110 unidades. Imaginando que a fábrica tenha uma jornada diária de 8 horas ou 480 minutos de trabalho, que é 8 vezes 60, e que a fábrica tenha a capacidade de assar 10 tortas por vez, temos que a demanda de 110 dividida pela capacidade de assar de 10 tortas por vez resulta em 11 tortas a cada fornada. Por fim, considerando que temos por dia 480 minutos de jornada, dividindo esse tempo total por 11 tortas, que corresponde a uma fornada, temos 44 minutos para cada fornada, ou seja, o Takt Time é 44 minutos. Acompanhando esses 44 minutos por jornada, ao longo de 8 horas trabalhadas, teremos 110 tortas assadas prontas para entregar. O sistema Toyota de produção não teve todas as suas ferramentas desenvolvidas e aplicadas ao mesmo tempo. À medida em que os problemas surgiam, os instrumentos de controle iam sendo aperfeiçoados. Na verdade, os processos produtivos da maneira como conhecemos hoje resultam da evolução obtida pelas tentativas de atendimento à demanda, que também evoluiu em suas necessidades ao longo do século XX. E continua evoluindo até hoje. A qualidade inicialmente entendida como a capacidade de produzir produtos iguais e em larga escala, com o passar do tempo se tornou algo complexo, sobretudo pela inclusão do conceito de satisfação. Com os novos processos de produção, o consumo deixou de ser apenas uma maneira de atender a uma necessidade para proporcionar, então, a satisfação. Por conta desses novos requisitos, o conceito de qualidade também mudou. E é esse o tema da nossa próxima aula. Tchau!